Vamos então fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos, deixando-nos envolver por esta música suave e assim elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pela dádiva da vida, agradecendo por todas as bênçãos que derramou sobre nós, nossas famílias, nossos amigos. A Jesus, nosso irmão querido, agradecer o seu Evangelho, que através do Evangelho de Jesus possamos ter o exemplo e assim levar os ensinamentos do Mestre para o nosso dia a dia. Agradecer a espiritualidade desta casa, aos mentores que sempre preparam esta casa para nos receber com muito amor, com muito carinho. Que a espiritualidade possa envolver todos aqueles que aqui estão, envolver também a nossa irmã Leia, que dará os ensinamentos do Evangelho de hoje. Que a espiritualidade permaneça conosco, nos orientando até o tempo do trabalho deste Evangelho. Ser conosco, Jesus, ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Só isso. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em sua doce paz hoje e sempre. Hoje vocês vão exercitar o domínio da paciência. Vamos sair daqui pelo menos com uns minutinhos de paciência já conquistados. Nós vamos falar hoje sobre na obra regenerativa, que está lá no livro Fonte Viva, na lição 37. Na obra regenerativa, quando eu falo obra, nós lembramos do quê? De trabalho. Regenerativa, regeneração, renovação. Boa noite. Né? Boa noite. Então, essa é uma carta de Paulo aos Gálatas, está no capítulo 6, versículo 1. Ela foi escrita por Paulo para um grupo de judeus que eles estavam meio descrentes. Estavam vendo algumas influências, eles estavam meio descrentes. E aí, quando Paulo escreve essa carta ela vem salientar bem as diferenças das leis de Moisés e das leis de Jesus, que ainda hoje nós buscamos, né? Então, lá atrás, quando só existia a lei de Moisés. Quando Jesus veio, ele trouxe a lei divina. Ele não modificou a lei de Moisés, ele colocou de tal forma para colocar mais simples e nos colocou mais a par. E se ainda hoje existem essas divergências, imagine lá atrás quantas divergências não haviam por conta desse lei de Moisés, lei divina, lei quando Jesus trouxe a lei de amor, Jesus trouxe o Deus amoroso, Deus caridoso, Deus Pai. Então, assim, se ainda hoje nós ainda temos aí um monte de questionamentos lá atrás, mas ainda então estavam havendo essas divergências. Aí é quando Paulo escreve essa carta para os Gálatas, que estava havendo divergência principalmente quanto à questão da circuncisão. Tem que circuncisar? Não tem? Vale ser circuncisado é que vai para o céu e não hoje nós somos crente que vai, evangélico que vai, enfim. E Emmanuel fala para nós, lá no Paulo capítulo 1, ele diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Então ele fala para nós que a gente tenhamos espírito de mansidão, que nós sejamos orientados, para nós orientarmos como os seres espirituais que somos. Então quando ele fala seres espirituais, na questão de quê? De que nós já conhecemos,
porque Paulo já havia passado por lá e já havia pregado o Evangelho de Jesus, então eles já sabiam. Então, quando ele fala para nós, ele fala da regenerativa, Emmanuel, ele é bem, ele tem um poder de síntese maravilhosa, né? Então, assim, ele vai colocando para nós a nossa missão, nós que estamos convivendo aqui com os nossos irmãos, buscando o não julgamento, buscando a caridade, buscando a compreensão, que é o que Jesus trouxe e é o que Paulo sempre colocou a todos. Então, vós que sois espirituais, somos nós que já conhecemos, que já estamos buscando conhecer do amor de Jesus. Espírito de mansidão, que é o que Jesus sempre, manso, né? Nós temos mansos também. E isso ele coloca para nós dentro da nossa convivência com aqueles que caminham conosco. Ele fala para nós: se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro com aguilhões de cólera, nada mais fazemos do que despertar a ira contra nós mesmos. Então, quando ele fala aguilhões de cólera, eu fui buscar lá, aguilhão seria uma peça que ela tem um ferro que tem um ferro na ponta, que eles usavam para cutucar, para ferir o boi. Então, quando fala aguilhões, a gente pensa logo em dor, em sofrimento. Daí a gente usa o termo aguilhão do sofrimento, porque é aquela coisa que faz com que a gente sofra. Então, se eu tenho um irmão que está sofrendo e eu vou lá, em vez de eu auxiliar, eu vou lá cutucar, a gente fala assim: ah, bem feito, tá respondendo, porque também viu o que ele fez, está certo ele sofrer. Não é dessa forma que Jesus pede a nós que nós olhemos o nosso irmão, mas com o espírito de mansidão, porque ele já está sofrendo. Eu vou lá e ponho mais lenha na fogueira, vou lá com o meu aguilhão, vou lá cutucar mais ele ainda. E como ele fala aqui, em contrapartida eu vou conseguir o quê? Mais raiva, porque se eu não vou com mansidão, eu vou o quê? Trazer raiva para mim. Que a pessoa vai ficar com raiva de mim também. Poxa, eu chamei para me socorrer, ele me socorrer, ele vem aqui me cutucar mais ainda. Eu já sei o que eu fiz, eu já sei que estou errado. Então, quando ele fala que nós somos seres espirituais, nós já conhecemos, nós ímos à situação, ímos já com um conhecimento, buscando o quê? Jesus manso, Jesus que trouxe amor e trouxe paz, que nós também, nessa nossa etapa regenerativa, nós também, a cada dia de nossa vida, nós sermos também mansos, sermos cortáveis. Ele fala: se lhe impusermos golpes, reviverá com outros. Se eu for lá brigar, vai acontecer o quê? Se eu falo sou intempestiva, vou receber do mesmo jeito. Nós sempre, aquela troca, o que eu dou é o que eu recebo. Então, dentro de uma ciência existe, então vamos lá, vai ter uma contenda e eu vou lá para apontar dedo, bem feito, você fez. Não. Eu tenho que, é a compreensão. A gente fala assim, tem uma fala que rodou na internet há bem pouco tempo, aí a questão que falava, ela menininha, fala do respeito, respeito. Isso transforma o mundo, não é? Transforma o mundo, quando nós aprendemos a respeitar aquele nosso irmão, a forma dele ser, é o jeito dele ser. E eu compreender, saber compreender, e não colocar ir lá e apontar uma coisa, por exemplo, que quando ele fala aqui para nós, lá no começo ele fala: velando por nós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Porque se eu estou apontando, eu vou passar, nós temos que passar por tudo dentro dessa terra. E a tentação, ela tenta a cada um de nós. Não é? Quando nós falamos livrar-nos do mal, a gente pede todos os dias a Deus que nos livre do mal, que nos livre da tentação, que nos auxilie. E a tentação, ela é constante nas nossas vidas. Eu gosto muito de uma fala do Chico, quando ele fala que a tentação é como se fosse um cachorro bem grande correndo atrás de nós. Ele vem correndo atrás.
E a gente vai correndo, mas a gente está louco para que ele nos alcance. Porque é uma tentação, geralmente, que nem vamos lá, vai nos chocolates da vida. A gente passa, ai, eu não posso, ai, mas eu não vou. Então a gente está louco para resistir a essa tentação. Vícios. Como que é difícil nós resistirmos a vícios que nós adquirimos, como é difícil. Vou falar a experiência minha, doce, adoro doce. Meu Deus. Eu não posso, é uma tentação. Então são tentações, e são várias tentações que a gente vive na vida aí, que a gente vive correndo delas, mas louco para que elas nos alcancem. Então, quando nós oramos ao nosso irmão, muitas vezes uma atitude que nós não aprovamos, saber olhar, saber compreender, porque de repente lá na frente eu posso passar pela mesma situação. Isso vem colocar para nós, e nós estamos o quê? De nós sermos, sabemos nos colocar na condição da outra pessoa. Então, esse mundo que nós vivemos, essas tantas dificuldades que nós temos, nós sabemos nos colocar. Meu vizinho é assim, coloque-se no lugar dele. Será que você não seria pior que ele agiria de forma pior? Então, muitas vezes nós vivemos um mundo um tanto quanto egoísta, que nós olhamos para nós. E o que Emmanuel coloca para nós aqui nessa obra regenerativa, nós buscamos a nossa regeneração, para que eu faça a minha transformação, a minha modificação dentro do amor que Jesus trouxe a nós. Eu tenho que o quê? Que compreender, e é uma obra solitária, ela é só, eu vou fazer ela sozinha, porque não adianta, a gente vem aqui, ouve o Evangelho, nós buscamos estudo, mas é de cada um, a transformação, a regeneração é de cada um, porque nós não vamos mudar ninguém, nós vamos mudar a nós mesmos, nós vamos contagiar na medida em que nós nos transformamos, porque é tão bom conviver com pessoas boas, não é? Com pessoas que têm sempre palavra amiga, que sabem nos compreender, que não nos aponta o dedo, que não nos critica, que não nos julga. Porque muitas vezes nós já sabemos que em determinada situação nós não agimos legal. Aí vem a pessoa e ainda faz. Então, assim, é tão legal quando você vai conversar com a pessoa, bom, ela te compreende, é o caminho que nós iremos traçar. A questão da compreensão e saber fazer colocações de forma a não acusar, a não ofender. Nós lembramos a passagem de Maria de Madalena, quando trouxeram ela para Jesus. A regra era o quê? Apedrejar. E ele não fez uma coisa e nem outra, ele nem a condenou, mas também não passou a mão na cabeça dela. Não é? Então, assim, ela estava errada. Existiu erro. E a lei, lá atrás, a lei de Moisés, pediu o quê? Apedreja. Ele então disse, quem vai apedrejar? Ninguém, porque todo mundo tem seu pecado. Então ele soube, dentro da situação, sair de tal forma que ele fala assim, saída pela direita. Ele não a condenou, ele não a julgou, mas ele colocou ela dentro do seu lugar. Quando ele disse, vá e não peques mais, colocou ela para pensar, bom, você sabe que errou, então daqui para frente é outro caminho. E nós, todos os dias, nós temos um dia em branco, nós temos todos os dias essa chance, essa bênção que Deus nos dá de renovar, de fazer a nossa regeneração, a nossa renovação. Ontem não foi bom, mas hoje está bom. Hoje eu vou tentar novamente. Então, assim, uma das coisas que nós temos perseverança. Nós muitas vezes não temos a paciência para nós mesmos. Nós erramos e não temos não, já fiz, acabou. Não, dá para retomar a partir de hoje. Porque o livro da vida é escrito, cada um escreve o seu. Já diz o grande poeta, né? Cada um de nós compõe a sua história, cada um de nós faz
o seu pedaço. Então, essa obra regenerativa é o nosso trabalho dentro do bem, dentro do fazer o bem, dentro do colocar-se na empatia. Vou me colocar no lugar dessa pessoa. Como é que eu não estaria agindo? Hoje nós temos aí guerras absurdas, dirigentes aí, pessoas que têm na mão o poder e que a gente fala inteligente e tem atitudes que tipo, mas meu Deus, como é que é isso? Aí, assim, poxa, é a questão da compreensão, a doutrina espírita coloca para nós, a questão da nós compreendermos e falar assim, que eu lá não faria talvez pior, porque nós vamos nos conhecer, à medida que nós temos o quê? O poder nos transforma. E cada um de nós vamos ter que passar pelas situações para nós aprendermos isso dentro da nossa vida. Aprendemos a entender, a compreender e tomar atitude, sempre buscando o bem meu. É bom para mim? É legal. Mas é bom para aqueles que caminham com você? Não, então repensa. Porque também Jesus diz para nós, eu vim para servir e não ser servido. Então, cabe nós também refletirmos sobre isso. Nós estamos aqui para servir. E dentro de uma coisa do básico, é tão bom quando a gente consegue dar, é muito melhor a gente dar do que receber. Não é? Nós ganhamos, é legal, mas quando a gente tem condição de dar, é tão bom. Não é? É tão bom dar, e a gente então está muito preso no dar na questão de matéria. Não, vamos começar a pensar nessa obra, nessa regeneração que Emmanuel nos coloca, fazer a nossa transformação do dar no lar carinhoso, dar uma palavra amiga, sabe, um abraço, uma visita para aquele parente que a gente não vê há tanto tempo, deixa eu ir lá fazer uma visitinha. Aquela rosguinha que a gente teve com aquele amigo e depois diz, não quero mais ver, porque não, vamos passar o pano por cima. A música foi ontem, foi anteontem, vamos, às vezes faz até anos, a gente está guardando isso ainda. Então, é essa renovação que ele pede para nós, essa nossa transformação, que Jesus, foi isso que ele trouxe para nós, que nós possamos fazer sempre o bem. E lá no livro Instante da Vida, do irmão X, tem uma passagem que chama-se Sublime Renovação, que é lá, eu gosto muito do irmão X, ele conta que os casos que ele conta são lá quando ele esteve no plano espiritual e foi colhendo, porque a gente sabe, somos espíritas, sabemos da nossa caminhada lá e cá. Então, eu conto uma história aqui, lá vou contar mais, porque eu vou ter uma visão maior. E lá ele conta que Tiago, filho de Alfeu, já havia um tempo que Jesus havia partido e Tiago estava angustiado, triste, porque ele sentia muita saudade de Jesus e ele queria muito ver Jesus, queria conversar com Jesus. E Tiago, ele era muito apegado também às leis mosaicas, então para ele ainda estava muito difícil ele assimilar as leis, isso tendo convivido com Jesus. Mas ele ainda tinha muito arraigado dentro dele as leis mosaicas, então havia um conflito também dentro dele ainda por conta dessas leis. E ele então, ele fica triste e ele começa a ficar revoltado, porque daí ele sabia que convivia de junto, né? Sabia que muitas pessoas iam lá, rezavam, mas rezavam com segundas intenções, rezavam, mas estavam, eu estou rezando aqui, mas estou pensando em brigar com o outro. E havia lá, como hoje, no mundo de hoje, nós somos diferentes, né? O mundo tem tanta maldade, as pessoas às vezes iam lá na igreja, rezavam, mas saía lá fora, roubavam o outro. Ia na igreja e ficava de olho nas mulheres, nas viúvas, crianças. Então, assim, a maldade, ele ficava indignado com isso. Como é que podia? E Pedro estava lá na casa do caminho, se dedicando, e ele sabia que muitas pessoas que Pedro ajudava, curava, saíam lá fora e descia a língua, ficava bravo.
bravo, não reconhecia, às vezes, o trabalho que Pedro fazia. Ia lá, se aproveitava da bondade e depois saía falando. Então, isso estava deixando ele muito amargurado. E ele queria, né, que Jesus, encontrar com Jesus. Ele então se isola, vai para o meio da mata e começa a ler. Ele gostava muito de meditar e de jejuar. Então ele começa a meditar e jejum. Meditação e jejum, e todas as manhãs contemplando a natureza e aguardando e pedindo que Jesus aparecesse a ele, que ele queria conversar com Jesus, que ele achava que Jesus ia ter a receita para ele consertar o mundo. E enquanto isso, Simão lá cuidando dos leprosos, convidando ele para vir, e ele achando que... Aí passou um tempo, ele, numa das suas meditações, estava meditando, quando ele viu uma luz lá no fundo, a luz veio vindo, chegando perto dele, e essa luz se transformou no Mestre, em Jesus. Então, quando ele vê a figura do Mestre, ele fica com a mesma meiguice, da mesma forma que de antes, dos tempos em que eles viviam juntos. Jesus então vem caminhando e passa de largo por ele. Passa direto e não vê. Ele não, mas como Jesus passa? Ele grita: Senhor, Senhor. Jesus então olha para ele e diz: onde vai, Senhor? Aí Jesus diz para ele: devo ainda hoje ir a Jerusalém, onde nossos companheiros necessitam do meu trabalho. Aí ele fala assim: mas o senhor vai a Jerusalém, mas e eu? Eu também preciso, eu estou aqui pedindo pelo senhor, já faz tanto tempo pedindo que o senhor venha aqui me ver. Aí então, ele fala para Tiago: deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. Então, quando ele esteve entre nós e partiu, ele deixou o quê? Todas essas diferenças para que eles trabalhassem. Como nós hoje, né? Nós podemos nos tornar discípulos de Jesus, cabe a nós fazer essa transformação. Então, os infortunados da terra como herança. E ele diz: mas Senhor, dissestes que devíamos conservar a elevação e a pureza. Jesus então diz para ele: sim, não recrimino por guardar, porque até então ele estava puro lá esperando que Jesus chegasse e falasse com ele. E Jesus falou: não te recrimino por ter aguardado até esperando. Devo apenas dizer que ser santo, não dá para ser santo à distância dos pecadores, porque a gente tem que estar na obra, botando mão na massa. E Jesus ainda completa para ele: entretanto, onde estará o mérito da cruz sem a sombra, da luz sem a sombra? Então, assim, só vai brilhar a luz na sombra. Então, só vamos conseguir nos melhorar, fazer com que essa luz, com que esse amor rescinda dentro de nós, justamente enfrentando as nossas dificuldades, enfrentando as pedradas que recebemos, as dificuldades por que passamos. Então, Tiago entendeu, e no dia seguinte ele estava lá, na casa do caminho. Pedro até assustou quando Pedro acordou de manhã. Pedro e Tiago estavam lá com uma bacia e já nos levando para lavar a ferida das pessoas que eles estavam cuidando ali. Então, é isso que fica para nós dentro da nossa caminhada, essa nossa busca de auxílio, de nos regenerar. E ela é uma obra nossa. Ah, mas eu fiz tanto bem e não recebi nada em troca. Recebeu sim. Se olharmos para dentro do nosso coração o bem que nós sentimos e sabendo que vamos chegar do lado de lá, prestar conta do quê? Do bem que fizemos aqui e do mal também. E vamos responder por tudo. Então, a gente buscar
essa nossa melhora. Porque com certeza, às vezes, muitas vezes, a gente fala assim, mas eu plantei e não colhi. Mas alguém vai colher. Imagina se nessa terra ninguém fizer nada para ficar aqui esperando. Não, nós temos que fazer sim a nossa melhor parte. Vamos transformar esse mundo na medida como o respeito. Ele muda o mundo, muda. Porque junto com o respeito vem o amor, a caridade, a compreensão. Imagina, será que nós estaremos enfrentando toda essa guerra, todas essas dificuldades, se nós já houvéssemos aprendido a respeitar a opinião, a forma de ser de um do outro? Não é? Justamente, se for buscar, não é nada mais do que a falta de compreensão, falta de entendimento. E quando falamos Pai Nosso, nos colocamos como iguais. Onde que nós somos iguais? Se nós ainda encontramos tantas dificuldades, apontamos tanto, brigamos tanto, temos tanta maldade por não compreender. Então, quando ele fala, essa obra regenerativa, ela passa pela caridade, pela benevolência, pela compreensão, pelo perdão, virtudes dos céus, virtudes que estão contidas dentro da lei divina que está gravada na nossa consciência. Então não dá para falar, não, eu não sei, não, nós sabemos sim, porque isso é a nossa consciência. Mas às vezes nós vamos compreender, nós vamos colocando nessa vivência. E quando colocamos, o bem é meu, é de cada um de nós. Então, quando vamos refletir, onde estará o mérito da luz que foge à sombra? Onde será que está? Que mérito tem a luz se ela foge à sombra? Que mérito tenho eu se eu fujo aqui do irmão que precisa de mim? Que mérito tenho eu perante Deus se eu falo, eu amo a Deus, eu sigo Jesus? Segue? Mas Jesus está habitando naquele coração que está lhe pedindo para você um socorro. E você está dando, às vezes não é um socorro nem é de uma palavra, é de um abraço, é de um olhar, de uma compreensão, de um perdão. E a gente muitas vezes foge disso. Então Emmanuel diz para nós, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Então fica para nós refletirmos nessa semana, nessa nossa obra regenerativa, obra de cada um de nós. Como está a minha? O que eu estou fazendo? Não vou olhar lá na frente, vou olhar aqui, dentro da minha casa, dentro, com o meu vizinho, no meu trabalho, comigo mesmo. Muitas vezes nós somos intempestivos, nós vamos conosco mesmo. Então, não há onde é que nós vamos acender a nossa luz, onde houver sombra, onde é que eu vou buscar a minha renovação, onde é que eu vou exercitar o meu amor? Comigo, quando eu me olho no espelho e me compreendo, e com o mandamento maior que Jesus traz a nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Próximo, estou na rua, estou em casa, estou no meu trabalho, que é o próximo que está comigo. É ali que eu vou começar a minha obra de regeneração. E assim, quando eu chegar do lado de lá, e Deus falar para você, o que você trouxe para mim de lá? Eu tenho uma lista de coisas boas para dizer para Ele que eu fiz aqui. Obrigada por me prestar em seus ouvidos. Que Jesus esteja sempre em nossos corações. Vamos então mais uma vez, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por este Evangelho de amor e de luz. Pai amado, te pedimos que nos dê sabedoria para que possamos mudar aquilo que não pode ser mudado e aceitar aquilo que não podemos mudar. Põe no coração do homem o amor, a paz,
a fé, que esta paz possa envolver todos aqueles que estiverem em sofrimento, possa alcançar os nossos governantes, possa ir até os países que estão em guerra, que o homem tenha o amor dentro de si, que o amor de Jesus possa fortalecer a sua fé, que a espiritualidade possa envolver todos aqueles que estão em sofrimento. E assim, com esta paz, com este amor, vamos orar e fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixes cair em nossas tentações, Pai. Nos livra de todo o mal. Que a espiritualidade possa nos envolver, nos acalentar e nos levar de volta aos nossos lares e por lá permanecer por toda a semana que segue, nos orientando e nos trazendo de volta para ouvir mais o Evangelho de Jesus. Que assim seja.